Olá, boa noite. Chegou a 57 o número de mortes aqui no Brasil por causa do coronavírus. 2.433 pessoas estão infectadas. O Ministério da Saúde autorizou oficialmente o uso da cloroquina para o tratamento da doença. Só que atenção, essa medida vale só para os pacientes em estado grave. O Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo para o uso da cloroquina, que é um medicamento já indicado no tratamento da malária. Agora, o remédio será permitido para uso por 5 dias apenas a pacientes infectados pelo coronavírus em hospitais. As autoridades fazem um apelo à população. Não usem esse medicamento de forma fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Esse medicamento tem que ser feito em condições de segurança, acompanhamento médico, porque durante o uso desse medicamento a gente pode ter algumas alterações no ritmo do coração. E isso tem que acontecer dentro do ambiente hospitalar. O Brasil tem capacidade para produzir a cloroquina em larga escala. Por isso, a partir desta quinta-feira, 3.400.000 unidades do remédio serão disponibilizadas para os estados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reafirmou que o medicamento ainda passa por pesquisas e que, por mais que existam evidências, ainda são muito frágeis. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O ministro também fez um alerta sobre a quarentena. Vamos lá, se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Bom, e por falar em quarentena, o presidente Jair Bolsonaro e os governadores não entram em acordo durante uma estratégia de combate ao coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro começou o dia reafirmando o que disse em pronunciamento na noite de ontem. Ao sair do Palácio da Alvorada, reforçou que o isolamento social pode causar danos irreparáveis para a economia e que apenas os idosos e pessoas dos grupos de risco devem ser mantidos em quarentena, o chamado isolamento vertical. O que estão fazendo no Brasil, alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos, é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção. Em reforço às críticas aos governadores que estão impondo o fechamento das escolas e empresas, Bolsonaro os acusou de estarem agindo politicamente e visando as eleições. Alguns poucos governadores, não são todos, especial Rio e São Paulo, estão fazendo uma demagogia barata em cima disso, para esconder outros problemas, se colocam junto à mídia como salvadores da pátria. A resposta veio logo em seguida. Durante reunião com o presidente, os chefes dos estados da região sudeste reiteraram que vão continuar com as medidas de isolamento e que o governo federal precisa atuar na área econômica para minimizar os impactos do coronavírus. Nós estamos preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados, preservando também empregos e o mínimo necessário para que a economia possa se manter ativa. Por meio das redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, defendeu o diálogo e a união para buscar soluções para os empresários que estão sem ver uma luz no fim do túnel. Afirmou que o governo federal atendeu positivamente os anseios em relação às medidas socioeconômicas e que saiu satisfeito da reunião. Ainda ressaltou que não está fazendo política, e sim governando. O desentendimento do presidente com os governadores ficou evidente na última rodada de reuniões com os chefes estaduais. Ele já tinha feito videoconferências com representantes das regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste e anunciado um pacote de medidas que prevê a liberação de 88 bilhões de reais para os estados. As críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento causaram reação até dos governadores que já tinham se reunido com ele. O decreto assinado por mim como governador do estado vai prevalecer no estado de Goiás. Que fique clara essa questão. O
Estado de Goiás, cabe a mim, governador do Estado, neste momento, cuidar da vida dos cidadãos. E 26 governadores participaram de uma reunião para alinhar as medidas de combate ao coronavírus. Apenas o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, não participou. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também estava nesse encontro aí e ressaltou a importância de garantir renda e emprego aos mais pobres. Falou também que é preciso sair do enfrentamento sobre o isolamento e que isso é uma pressão de investidores da Bolsa de Valores. E novas medidas de combate ao coronavírus foram anunciadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, a vacinação contra a gripe para 100 mil policiais civis, militares, corpo de bombeiros, polícia científica e agentes do sistema prisional foi antecipada de 16 de abril para 30 de março. Também foram divulgados os dados da vacinação da gripe na capital paulista, que começou nesta semana para pessoas com mais de 60 anos. Segundo o prefeito Bruno Covas, 667 mil pessoas já foram vacinadas. Nós temos, volto a dizer, 468 UBSs e 450 escolas que estão atendendo para que a gente possa, nessa primeira etapa, atingir a meta de vacinar 1.800.000 idosos. Outra medida anunciada pelo governo foi a liberação de 40 milhões e meio de reais por mês para beneficiar 700 mil alunos de escolas públicas em condição de extrema pobreza. Cada família deve receber R$ 55 mensais a partir de abril. E é que as famílias mais carentes tenham acesso a este valor e, portanto, à alimentação dos seus filhos no período em que as aulas suspensas, as escolas não poderão oferecer a merenda escolar. O valor é suficiente para comprar uma cesta básica. Nesta quarta-feira, a Justiça de São Paulo derrubou a liminar que proibia cultos e missas no estado por causa da Covid-19. O pedido de proibição foi feito pelo Ministério Público de São Paulo, que informou que ainda avalia a decisão da Justiça. No Rio de Janeiro, o governo anunciou a entrega de cestas básicas a 1 milhão de famílias de baixa renda. Nesta primeira fase, vamos atender a Baixada Fluminense, a cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Itaboraí. Tudo isso construído em parceria com os municípios para fazer a distribuição. O prefeito da capital, Marcelo Crivella, pediu que o isolamento social seja respeitado nos próximos 15 dias e anunciou que retirou do decreto que restringe o funcionamento do comércio, lojas de conveniência, de postos de combustível e de material de construção, desde que não haja aglomeração. O funcionamento volta na próxima sexta-feira. Crivella também disse que 2 hotéis já estão disponíveis para receber idosos que vivem em comunidades com muita aglomeração. Esses 300 idosos que estão saindo não estão com a gripe, mas correm alto risco de ter gripe. E se tiverem gripe, eles correm alto risco de parar numa UTI. 2 navios de cruzeiro da França pediram ajuda humanitária ao Brasil para atracar e desembarcar os turistas no Rio de Janeiro. O primeiro ficou 20 dias no mar. Os passageiros já voltaram para os países de origem e no outro navio, que está há 10 dias navegando sem parada, o desembarque está previsto para essa quinta-feira. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os 2 vieram da Antártica e não há registro de possíveis casos de coronavírus. Eles devem seguir agora de ônibus até o aeroporto internacional. Leitura de volta para falar de esporte. Olha só, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro aumentou o prazo de suspensão do Campeonato Carioca. Por meio de uma nota, a entidade afirmou o seguinte: a necessidade de aumentar o esforço para conter agora a disseminação do coronavírus. O novo adiamento é válido até 30 de abril. A Rede TV definiu as datas dos debates entre os candidatos a prefeito de São Paulo, que é a maior cidade do país, com 12 milhões de habitantes. Com um orçamento de 69 bilhões de reais, o futuro prefeito terá desafios nas áreas de saúde, educação, segurança, transporte e empregos. Serão os maiores debates multiplataformas, como nas eleições anteriores. No primeiro turno, o debate está marcado para 14 de agosto e você poderá acompanhar na telinha ou pelo celular. No segundo turno, será no dia 16 de outubro. Tudo para você ficar bem informado e tomar a melhor decisão de voto pelo futuro de São Paulo. Claro que qualquer alteração nos debates por causa da pandemia, a gente vai informar aqui.